Boa noite, BCS. Espero que todos estejam bem. Muita saudade de estarmos juntos, mas logo tudo isso passa e nos reencontraremos, não é verdade? Bom, nesse tempo de pandemia eu tenho trabalhado exclusivamente em home office e o Davi tem tido aulas online. Fiz muita lição e a mamãe me ajudou. Graça e paz, igreja. Todos esses dias eu tenho ido trabalhar em São Paulo, tomando todos os cuidados necessários e, mais do que tudo, confiando no cuidado de Deus com cada um de nós. Grande saudade de cada irmão e do pastor Nino também, que ficou ainda mais bonito nas pregações via YouTube. Um grande abraço para vocês. Bom culto. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, BCS! É com muita alegria que nós estamos aqui para mandar o nosso abraço para a Igreja Batista, para os nossos irmãos em Cristo e falar que a saudade é muito grande, mas isso aí tudo vai passar. Em breve estaremos juntos, junto com a nossa família ali na igreja, prestando culto de louvores ao nosso Deus e juntamente com nossos irmãos. E eu creio que tudo isso vai passar, que nem eu já falei. Porque lá em Eclesiastes 3, fala que para tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo da gente abraçar, que nem a gente fazia antes, mas é tempo também da gente manter afastado. Mas Deus é bom e misericordioso. Que Deus nos abençoe e um grande abraço. Olá, boa noite! Queremos agradecer a Deus a vida dos nossos aniversariantes da semana. Fernanda Lazuri, Felipe de Deus, Efigênia Bavoso, Felipe Carlos, Kelly Lunardi, Lisandra Gerde e Sandra Jaque. Parabéns, queridos irmãos, felicidades! Contribuição financeira em tempos de pandemia. Mantenha a sua fidelidade e alegria na contribuição. Faça sua oferta através da conta da IBCS no Banco Itaú, ou solicite que um dos nossos tesoureiros vá recolher a sua oferta no seu lar. Que Deus te abençoe poderosamente. Nesta terça-feira, na série Músicas que Inspiram, no Facebook da IBCS, confira uma canção rock and roll irresistível da banda Resgate, com análise do nosso pastor. Não perca a nossa live Juntos em Oração na próxima quarta-feira às 20 horas com a direção do nosso pastor. Vamos estrear um novo formato nas lives do mês de junho. Participe conosco! Projeto Canções de Esperança, uma carinhosa serenata com uma palavra de ânimo para os nossos idosos e irmãos adultos que estão se sentindo solitários. Às sextas, às 19h, e aos sábados às 14h, nosso Ministério de Música e Artes está promovendo essa atividade para encorajar e fortalecer nossos queridos irmãos. Informações com a irmã Priscila Tavares. Irresistível Graça. Reflexões baseadas no livro de Jonas. Vem aí a nova série de mensagens da IBCS no mês de junho. Aguardem! IBCS, cada lar, uma igreja. Tenhamos todos um ótimo culto. Até a próxima! Estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confio.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Graças e paz! Queremos encerrar a nossa série de mensagens Recalculando a Rota. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, para ler comigo um conhecido texto da Palavra de Deus. A nossa série Recalculando a Rota visa nos orientar sobre como nos transformar na melhor versão de nós mesmos para viver esse tempo de pandemia e o tempo pós-pandemia que está chegando. Vimos durante o mês de maio várias orientações sobre como recalcular a rota nos nossos relacionamentos, como recalcular a rota na relação mães e filhos, filhos e mães, como recalcular a rota na nossa espiritualidade para que ela seja uma espiritualidade saudável. E no último domingo falamos sobre como recalcular a rota para que a gente experimente o poder da generosidade. Hoje eu quero conversar com você sobre libertação espiritual. Esse tema é importante porque eu acredito que para nos transformarmos na melhor versão de nós mesmos, a gente precisa experimentar a libertação do Espírito Santo de Deus sobre os nossos comportamentos e mazelas que nos escravizam. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, o texto diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. E os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Recalculando a nossa rota
liberte-se de toda escravidão. Esse é o tema da nossa última reflexão da série Recalculando a Rota. Para recalcular a nossa rota, eu acredito que a gente precisa se libertar de alguns comportamentos e mazelas que aprisionam a nossa vida, que aprisionam a nossa alma e que produz escravidão. Nos tornamos escravos desses comportamentos, tiranos, que exercem sobre nós uma influência que nos impede de nos transformarmos na melhor versão de nós mesmos, de sermos um novo você para viver um novo tempo. À luz desse episódio em que um endemoniado gadareno é liberto por Jesus de Nazaré, eu quero convidar você a tomar 3 decisões importantes. Você que deseja experimentar a melhor versão de si mesmo, você que deseja ser um novo você, eu convido que você tome 3 decisões importantes nesta reflexão de hoje. Primeira decisão: liberte-se da escravidão de um tirano cruel. Liberte-se da escravidão de um tirano cruel. Jesus de Nazaré, ele se encontra com um pobre homem gadareno, um homem que está escravizado lá na cidade de Gadar. Quem é esse homem? Esse homem é um homem que está possesso, ele está sem a sua mentalidade normal, sem a capacidade mental de raciocínio, sem o domínio das suas emoções. Este homem está escravizado por espíritos malignos. O texto nos informa que esse homem, que é conhecido na região como o monstro de Gadar, ele vive escravizado por espíritos malignos. O versículo número 9 diz que uma legião de demônios habita neste homem. Esse homem se tornou um hotel fazenda, uma hospedaria de demônios. Os demônios fazem habitação no corpo deste homem, deste pobre homem. Mas acredite, não foi sempre assim. Esse homem era uma pessoa normal, esse homem deveria ter esposa, filhos, deveria ter trabalho, deveria ter uma profissão, esse homem deveria ter uma vida comum, mas de repente ele é possesso por esses espíritos malignos que tomam o seu corpo, que se apossam da sua mente, e esse homem vive uma situação de degradação moral. É um homem que, segundo o Evangelho de Lucas, anda nu, vive se cortando com pedras. É um homem que é violento, que vive aterrorizando as pessoas, é um homem que coloca as pessoas para correr. As autoridades da cidade de Gadar tentam prender esse homem numa cadeia, algemando, acorrentando seus pés, algemando as suas mãos, mas nada consegue conter esse homem, nem cadeias, nem algemas, nem correntes. É um homem escravizado por esses espíritos malignos que lhe dominam e que lhe deixam numa situação degradante. A Bíblia fala que os espíritos malignos, os demônios, eles fazem uma tirania, impõem uma tirania sobre este pobre homem. E este pobre homem vive uma vida degradante. O diabo, ele tem essa filosofia: quanto pior, melhor. O que o diabo deseja fazer na vida de alguém é causar destruição, é fazer com que essa pessoa experimente uma degradação moral, tanto quanto aquele pobre endemoniado gadareno. Infelizmente, nós sabemos que aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro libertador com Jesus de Nazaré podem ser vítimas da escravidão do arqui-inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de Satanás, que significa adversário, que a Bíblia chama de diabo, que a Bíblia fala que é o acusador de cada um de nós, que é o grande adversário da nossa alma, do nosso bem-estar, da nossa felicidade. Se nós não tivermos uma experiência de colocar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, podemos ficar à mercê da escravidão do diabo, que é um tirano cruel. E a gente precisa se libertar da tirania do diabo. Talvez você me pergunte aí do outro lado da tela: pastor, como é que uma pessoa pode ser escravizada pelo diabo? Ela vai viver acorrentada, se cortando? Não.
Não, os prisioneiros do diabo hoje são bem diferentes. Os prisioneiros do diabo hoje muitas vezes têm boas casas, bons apartamentos, se vestem com boas roupas, com roupas de marcas, possuem belos carros. O problema é que essas pessoas que são escravizadas pelo diabo, são escravizadas e são presas, acorrentadas pelos vícios. Vícios de drogas, de álcool, da pornografia. Mazelas que vão deturpando o comportamento humano e vão fazendo com que o ser humano fique numa posição de degradação e que viva escravizado e que viva uma vida acorrentado pelos laços do diabo. Eu pergunto para você que me ouve do outro lado da tela, quem é que te aprisiona hoje? O que aprisiona você hoje? O que te escraviza? Será um vício? O que leva você a ter um comportamento em que você se sinta um escravo, que você não consegue se libertar? Clame a atuação do Espírito Santo de Deus. Peça ajuda para Jesus, que é o libertador por excelência. Peça para Jesus te libertar da tirania de um vício, da tirania do adversário das nossas almas. Segunda decisão que eu quero convidar você a tomar, à luz dessa reflexão de hoje, é esta: liberte-se da escravidão da idolatria. Liberte-se da escravidão da idolatria. Olhe na sua Bíblia o versículo de número 16. O texto mostra que Jesus libertou aquele pobre homem, que Jesus fez uma obra de libertação extraordinária, tirando esse homem das garras da escravidão tirânica de Satanás. Diz o texto que Jesus expulsa aqueles demônios, aquela legião, e esses demônios eles se apossam de uma manada de porcos que está ali perto. E essa manada de porcos ela se precipita num precipício que vai dar no mar, e esta manada, cerca de quase 2.000 porcos, morrem todos eles afogados. Os funcionários que estão cuidando da manada de porcos vão avisar para o dono da cidade, para os donos dos porcos lá na cidade, que os porcos morreram. Todo mundo na cidade fica sabendo o que aconteceu. Todo mundo sabe que um endemoniado foi liberto. E todo mundo sabe que uma manada de porcos morreu. E aquele povo ficou com uma sensação de medo e de raiva. Sabe por quê? Porque eles têm uma idolatria pelo materialismo. Eles têm uma idolatria pelo dinheiro. Um homem foi liberto das garras tirânicas do diabo. Ele está agora assentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, diz o texto, calmo, sereno, tranquilo, como cantaria o nosso irmão João Nery. Ele está ali. Ele está ali, tranquilo, aos pés de Jesus, assentado. Mas as pessoas estão preocupadas com o prejuízo financeiro que a cidade teve, com aquele comércio de porcos que agora desapareceu. Eles idolatram o dinheiro. Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos ensina muito sobre idolatria. A Bíblia diz, por exemplo, Êxodo capítulo 20, verso 3, mandamento do Senhor: não terás outros deuses além de mim. 1 João capítulo 5, verso de número 21, o texto diz para nós, o apóstolo João escrevendo, diz o seguinte: filhinhos, guardem-se dos ídolos. A Bíblia reconhece que a idolatria ela pode fazer com que a gente erga no nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, um trono para venerar um ídolo. Há muitas pessoas que, como os habitantes da cidade de Gadar ou Gerasa, têm a mesma sedução pelo dinheiro, idolatram o dinheiro. O dinheiro é o seu Deus, o material é o seu Deus. Nós temos pessoas que idolatram o seu próprio eu, são ególatras, têm um amor extremamente narcisista por si mesmos, são pessoas extremamente arrogantes. Há outras pessoas que
idolatram um time de futebol, idolatram o seu carro, idolatram o seu trabalho, alguns que idolatram uma celebridade do cinema, da TV, há outros que idolatram um cantor gospel, há aqueles que idolatram um pastor. Sabe, irmãos, vivemos no Brasil um grande problema com a idolatria. Há uma idolatria no Brasil de ideologias políticos partidárias. Há gente que idolatra um partido que representa a esquerda, um partido que representa a direita, um partido que representa o centrão, e tem uma profunda idolatria por essa ideologia. Há pessoas no Brasil que estão idolatrando políticos, idolatram o nosso presidente, idolatram o ex-presidente Lula, idolatram um pastor da mídia. Sabe, gente, quando nós idolatramos uma pessoa, nós erguemos um trono no nosso coração em que essa pessoa se assenta. E esse trono no nosso coração só pode ser utilizado por Jesus de Nazaré, o Senhor dos Senhores. Tome cuidado com a idolatria. Vivemos numa época em que as pessoas idolatram uns aos outros e vão para as redes sociais com a faca nos dentes. Se tornam pessoas raivosas, destilam ódio com as suas palavras, ofendem, denigrem, brigam, discutem, porque defendem um ídolo, porque idolatram uma pessoa. Tome cuidado com isso. A Bíblia chama isso de pecado. E quando a gente idolatra alguém, a nossa melhor versão de nós mesmos não vai acontecer, porque a única pessoa que a gente precisa adorar é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, e ninguém mais. Os crentes da igreja de Corinto, eles estavam idolatrando os apóstolos. Alguns idolatravam Pedro, outros idolatravam o Paulo, alguns idolatravam o Apolo. Brigavam por eles, dividiam a igreja por eles, idolatravam homens. Mas os crentes de hoje estão piores do que os crentes da igreja de Corinto. Estão idolatrando políticos, estão batendo, brigando, se degladiando por causa de ideologia político-partidária. Nós que somos crentes, nós deixamos de parecer com Jesus quando idolatramos pessoas humanas, quando erguemos um trono no nosso coração e colocamos essas pessoas para se assentarem lá. Só Jesus de Nazaré pode se centrar no trono do nosso coração. Se você está sofrendo da escravidão, da idolatria, peça em nome de Jesus a libertação do eterno sobre a sua vida, para que você tire idolatria, seja do dinheiro, seja do seu eu, seja de uma celebridade, seja de um pastor, seja de um político. Não cometa o pecado da idolatria. A idolatria nos impedirá de sermos um novo você para viver um novo tempo. Finalmente, terceira decisão que a gente precisa tomar à luz dessa mensagem: liberte-se da escravidão, da indiferença. Volte o seu olhar comigo no versículo de número 15. Jesus, ele liberta aquele pobre homem endemoniado. Coloca aquele pobre homem endemoniado em perfeito juízo, vestido. Aquele homem está de bem com a vida, leve. Como disse o irmão Jorge Neri, ele está calmo, sereno, tranquilo. Aquele homem que era um terror, que aterrorizava a cidade de Gadar, que era violento, agora ele está de bem com a vida. Um homem foi liberto da tirania, da escravidão do diabo, mas não há alegria no povo. O povo não está feliz com isso. Por quê? Porque o gadareno, ele era parte da paisagem da cidade de Gadar. Todo mundo estava acostumado com aquele homem ali andando, pelado, se cortando, xingando todo mundo, fazendo todo mundo correr. Havia pessoas que achavam, imagino eu, isso muito engraçado. Ficavam desprezando aquele ser humano.
Aquele endemoniado gadareno era um invisível aos olhos de compaixão. Ninguém tinha compaixão daquele homem. Nenhuma daquelas pessoas resolveu ligar para o SUS lá de Gadar. Ou manda uma ambulância aí para ver se esse homem toma um sedativo aí no hospital e vê se ele dá uma sossegada. Ninguém, porque o Gadar era parte da paisagem da cidade. O gadareno era parte da paisagem da cidade de Gadar. Ninguém se importa com ele. Não mandaram buscar os religiosos para ler um texto da lei de Moisés para ver se acalmava aquele homem violento. Ninguém fez isso. Ninguém ligou para a Secretaria dos Direitos Humanos de Gadar para vir um representante conversar com aquele homem, para ver o que está acontecendo, se ele pode receber ajuda. Por que ninguém fez isso? Porque a preocupação daqueles homens da cidade de Gadar não é com gente, não é com pessoas. A preocupação são com as coisas. Os porcos eram mais importantes do que aquele cidadão gadareno que agora está em perfeito juízo e liberto. Entre os porcos e o gadareno, eles preferiam os porcos. Entre o comércio de porcos na cidade e Jesus de Nazaré, eles preferiam o comércio de porcos. Porque eles são indiferentes à dor humana, indiferentes ao sofrimento humano. Eles têm a escravidão da indiferença. A indiferença nos leva a olhar para as pessoas e não enxergá-las. A indiferença nos leva a olhar para as pessoas e não ter nenhum sentimento de compaixão e de sensibilidade. A gente olha a dor do outro, mas não enxerga, porque nós somos escravos da indiferença. Irmãos, amigos que me ouvem do outro lado da tela, nós precisamos nos indignar com a questão do racismo no nosso país e no mundo. O que aconteceu essa semana com o George Floyd, aquele americano de 46 anos, que suspeito de ter dado uma nota falsificada, ele foi algemado, foi colocado de bruço, o pessoal quis colocá-lo na viatura, ele resistiu porque ele tinha claustrofobia, e aí um policial branco, o homem está imobilizado no chão algemado, coloca o joelho no seu pescoço, impedindo de respirar. Esse homem grita várias vezes: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E ele vai agonizar, em 8 minutos vai morrer. Porque as pessoas olhavam para aquele ser humano e não enxergavam o ser humano. Porque era negro, era menos do que um animal, era lixo. E uma pessoa morreu com uma total falta de compaixão dos seus executores. A gente precisa se indignar com isso. Mas essa frase é muito forte. Eu não consigo respirar. Há pessoas que convivem com a gente, que elas não conseguem respirar porque elas estão sufocadas por tantos problemas, por tantas dificuldades, por tantas mazelas. Elas dizem: eu não consigo respirar, mas nós convivemos com elas sem nos importarmos, porque elas fazem parte da paisagem. A gente não as enxerga, elas são invisíveis para nós porque somos indiferentes. Sabe, gente, a pandemia nos fez olhar para os lados, nos fez olhar mais para as pessoas, nos fez notar as suas dificuldades. Essa onda de generosidade linda que invadiu a IBCS durante esse mês de maio, que coisa fantástica. Pessoas olhando para as necessidades dos outros e fazendo alguma coisa com compaixão, com generosidade para ajudar. Nós precisamos vencer a indiferença. Sabe como? Com compaixão, com generosidade. Nós precisamos nos libertar da escravidão da indiferença, que nos mantém com os olhos para baixo, com os olhos olhando só para o nosso umbigo. A gente precisa enxergar as pessoas, a gente precisa agir com compaixão, com generosidade. Que você seja liberto de qualquer escravidão da indiferença na sua vida. Que você tenha olhos abertos, ouvidos atentos,
para enxergar as necessidades das pessoas, para ouvir as necessidades das pessoas. Eu não consigo respirar, talvez você possa ajudá-la a respirar. Talvez você possa abençoá-la com um gesto, com uma atitude que vai fazer essa pessoa respirar melhor. Como é que eu termino a série Recalculando a Rota, pensando na questão de libertação? Eu convido você a olhar para o final desse episódio bíblico. No final do episódio bíblico, as pessoas, os gadarenos lá, os habitantes de Gadar, mandam Jesus embora. Jesus, a gente não te quer aqui. O Senhor libertou esse gadareno aqui, ninguém te pediu, nossos porcos morreram, nós não te queremos aqui, vai embora. Jesus foi embora, gente. Expulso pelos moradores da cidade de Gadar. Moradores que estavam alucinados contra Jesus. Aquela multidão ergue faixas e cartazes, fora Nazareno, fora Nazareno. Naquele dia em Gadar, a hashtag mais utilizada era ele não, Jesus não, fora Nazareno, vai embora daqui. Eles mandam Jesus embora. Eu pergunto, você vai fazer a mesma coisa hoje? Quando você olha para o seu comportamento cheio de mazelas, mazelas que te escravizam, que te aprisionam, que te acorrentam, você sabe que está diante de Jesus, que é o libertador por excelência. Você vai mandá-lo embora ou você vai convidá-lo para que ele liberte você dessas amarras, dessas correntes que te prendem, da tirania de um senhor errado como um vício. Peça para Jesus libertar você. Jesus é o libertador por excelência. Não mande Jesus embora, não. Peça para ele reinar no seu coração, para ele libertar você da idolatria, para ele libertar você da indiferença. Que você experimente a libertação espiritual que vem do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você clame por isso, para que você experimente a libertação. Eu quero orar por você, você que me ouve. Pai querido, no nome de Jesus, aplica a Tua palavra no coração destas pessoas que estão me ouvindo do outro lado da tela. E que se há necessidade de libertação espiritual, entra com providência, faz uma obra de libertação, liberta essas pessoas em nome de Jesus. Pai, a começar em mim, que o Senhor possa tirar de nós comportamentos escravizantes, que o Senhor possa nos libertar, Pai, de qualquer situação que nos aprisione, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo, Pai, que ouviu essa palavra, que o Senhor possa, Pai, permitir que a gente se transforme na melhor versão de nós mesmos, para a glória do nome de Jesus, o nosso Salvador. Nós oramos, nós pedimos assim, necessitados, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus. Eu aproveito o final desta mensagem para dizer duas coisas importantes para você que vão acontecer nessa semana. Primeiro, nessa semana tem a estreia da nossa nova série de devocionais no nosso canal do YouTube. Nós vamos conversar lá sobre provérbios em dose diárias. Todos os dias nós vamos trabalhar um texto do livro de Provérbios, tentando extrair um conselho para você viver a sua vida com mais sabedoria. Começa nessa semana, às 8 da manhã, no nosso canal do YouTube. Sempre participe lá, seja abençoado pela palavra dos nossos preletores aqui da EBSS, que certamente vão abençoar muito a sua vida. Eu lembro você que quarta-feira estaremos juntos na nossa live, juntos em oração, com um novo formato também, algumas modificações para essas lives de oração durante o nosso mês de junho. Eu agradeço você, a sua generosidade, você que tem doado itens de alimentos não perecíveis para o Ministério de Ação Social da nossa igreja, muito obrigado. Você que tem feito a sua contribuição financeira com alegria, com fidelidade, no Banco Itaú, ou pedindo para que um dos nossos tesoureiros vá recolher na sua casa, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, que a sua semana seja uma semana de paz, leveza, de vitórias, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Boa semana. A gente se vê.